nesse episódio de Mythbusters. A viagem à Lua foi uma farsa. É isso mesmo. Vamos encarar a maior lenda urbana de todas. Teria a NASA forjado as missões Apollo? Isso é 100% absurdo. Primeiro, Adam e Jamie se concentram nas fotos. Contemple nossa aterrissagem lunar. Estas imagens provam que Neil Armstrong deu seu primeiro passo num estúdio. Batendo a foto. Depois, eles investigam o mito de que, para criar o visual clássico das missões lunares, a NASA simplesmente filmou em câmera lenta. E, finalmente, Cary Grant e Torrey Caramba, é tudo câmara de vácuo? avaliam as alegações de que, no vácuo, bandeiras não tremulam e pés não deixam pegadas. Teoria da conspiração. Quem são os caçadores de mitos? Por acaso você sabe o que tem no seu porão? Adam Savage É o melhor programa de culinária do mundo. e Jamie Hyneman. Isso não é lindo? Uou! Juntos, eles têm mais de 30 anos de experiência em efeitos especiais. E na equipe, Grant Imahara, Essa foi demais. Gary Byron Vamos lá. e Torrey Belletti. Isso é tão bizarro quanto eu acho que é? Eles não apenas contam os mitos, mas os colocam à prova. Você compra uma roupa nova para cada mito que a gente investiga? Às vezes, mas nesse caso, eu já tinha o traje espacial no meu armário. Só vesti porque era apropriado. É claro que tinha. Vou adivinhar. Nós vamos investigar o mito da viagem à Lua. Exato. Talvez um dos maiores mitos de todos seja o de que a NASA forjou a viagem à Lua e perpetrou uma fraude contra o povo americano. É um mito tão difundido que 20% dos americanos acreditam nele até hoje e nós vamos encará-lo. E como vamos fazer isso? O número de evidências é enorme. Elas vão de fotografias a emissões de calor e as pegadas. É, eu sei. São várias coisas. Acho que o único jeito é escolher os mais comuns e chegar o mais próximo possível da verdade. Como num quebra-cabeça. Exato. This is launch control. We passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon. Good luck and Godspeed. 10, 9, ignition sequence start. Em 16 de julho de 1969, o mundo assistia com assombro e preocupação à viagem de 3 corajosos astronautas rumo à Lua. Então, 5 dias depois, chegou aquele momento extraordinário. Quando Neil Armstrong deu nossos primeiros passos fora da Terra. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 11 homens seguiram os passos de Armstrong, com cada missão aumentando o orgulho e a confiança do público no desenvolvimento científico. What a view, isn't it, John? It's absolutely unreal. Mas nós realmente saltamos em direção ao futuro ou fomos enganados por um enorme golpe publicitário? Teria a NASA realizado a maior fraude da história humana? Ah, é perfeito. Imite um tigre. Mie com um gato. Adivinhe qual é o primeiro mito? As fotografias. Isso! A maioria das supostas evidências de que a NASA forjou a viagem à Lua vem das próprias fotos da NASA, que, segundo os céticos, contém provas claras de que a aterrissagem foi forjada no estúdio e não poderia ter sido filmada na Lua. Diga fraude. Fraude! Então, os caçadores vão se concentrar nestas fotos. De acordo com os proponentes da fraude, esta foto foi tirada num estúdio porque as sombras não são paralelas. Supostamente, isso só poderia acontecer com mais de uma fonte de luz. A outra é esta imagem de um astronauta bem iluminado. Os defensores da conspiração alegam que, se ele realmente estivesse sob a sombra do módulo lunar, não seria possível vê-lo tão claramente. Quer saber? Vamos fazer primeiro o das sombras paralelas. Como que você quer testar? Eu acho que é melhor fazer uma miniatura grande para podermos testar o posicionamento de vários elementos. É uma coisa meio complexa. Precisamos de controle sobre os elementos. Exato. Beleza, vamos nessa. Em primeiro lugar, os caçadores precisam de uma fonte de luz tamanho família para fazer o papel do Sol. Jamie,
Quero te apresentar o nosso Sol. E Adam teve a ideia brilhante de usar um refletor de estúdio É bem forte, hein? para iluminar o experimento. Eu pareço um extraterrestre de contatos imediatos. Ok, este é o Sol. Agora a Lua. Vamos começar a construção, pois Jamie já está com a mão na massa. A construção da minha lua começou bem. É só elastano coberto com cimento Portland e um pigmento preto, que é basicamente pólvora negra. Por sorte, já tínhamos esse modelo aqui na oficina. Ele é perfeito para nossa composição. Ele tem escala de 1 para 67. Não podia ser melhor. Que tal a gente ligar a luz e ver como ficam as sombras? É pra já. É só girar. Eu tô girando, olha pra lá. O que você acha? Pra mim ficou bom. Temos as luzes e já vimos bastante ação. Então, só falta... Esta aqui é a câmera que vamos usar. É uma Hasselblad bem parecida com a que foi usada na Lua. Mas adaptamos uma saída digital atrás para podermos checar as imagens em tempo real no monitor e comparar com as fotos originais. Legal. Então, com o Sol no lugar, além de ter ficado incrivelmente perfeito, dá pra ver bem no módulo e nas rochas, ambos sobre uma superfície plana, que as sombras estão totalmente paralelas. E para os proponentes do mito, é assim que a foto da NASA deveria ter ficado. Mas podemos ver que as sombras das rochas e do módulo de aterrissagem estão em planos diferentes. Agora temos que descobrir o que seria preciso para elas não ficarem paralelas. Vamos brincar com a topografia do cenário e ver o que acontece. Os céticos dizem que só existe uma explicação para isso. 2 fontes de luz. E como só há uma fonte de luz na Lua, que é o Sol... Ficou bem inclinada para frente. Essa foto foi feita em estúdio. Nossa teoria é que a topografia da Lua fez com que as sombras das rochas não parecessem paralelas quando na verdade estavam. E é isso que vamos reproduzir. É só apontá-las na direção da luz. Tudo que Adam e Jamie fizeram foi dar à paisagem lunar em miniatura alguns contornos e imperfeições realistas. Está perfeito. Mesmo? É. E as sombras parecem sair de suas trilhas paralelas. E Adam, feliz, Cara, o cenário ficou perfeito. tira uma foto. Batendo a foto. Eu imagino o que estão pensando. É uma coisa como... Mas vocês reproduziram uma foto da Lua em estúdio e trabalham com efeitos especiais. São exatamente quem eles contratariam para fazer esse tipo de coisa. Essa não é a questão. Nós estamos refutando o argumento específico dos céticos de que essa foto só tem uma explicação possível. 2 fontes de luz. Nós criamos 2 sombras paralelas com uma única fonte de luz e a fizemos parecer não paralelas usando apenas a topografia do solo. Então o mito foi detonado. Totalmente detonado. É possível criar sombras que não pareçam paralelas com uma única fonte de luz. No vácuo, o astronauta de Marshmallow emagrece rapidamente. Isso é o que acontece com você no espaço sem um traje espacial. Ele parece uma uva passa. Por mais que eu adore usar a câmara de vácuo, o que o astronauta de Marshmallow tem a ver com a Lua? Tá bom, como nós sabemos, a superfície da Lua é um vácuo. E algumas teorias da conspiração alegam que a filmagem do pouso lunar é falsa, porque algumas das coisas que eles fizeram seriam impossíveis de fazer no vácuo. É verdade, há uma teoria sobre a bandeira. Muita gente acha que ela está tremulando ao vento. Isso seria impossível no vácuo, porque sem ar não há vento. Na verdade, eu ouvi uma boa sobre as pegadas. A ideia é que os astronautas não poderiam deixar pegadas tão claras na Lua, porque não existe umidade no vácuo. E é a umidade que mantém o perfil da pegada. Como vamos testar esse mito? Vamos precisar de uma câmera maior. E de muito mais marshmallows. As teorias sobre o vácuo são as mais convincentes no cânone da conspiração. Afinal, parece lógico que a brisa que fez a bandeira tremular não poderia existir na Lua. E qualquer pessoa que já caminhou pela praia sabe que as pegadas só sobrevivem na areia molhada. Como na Lua não há umidade, estas imagens só podem ser falsas. Tá bom, nós vamos reproduzir as condições da Lua da melhor forma possível aqui na Terra. Nossa melhor aposta são as câmaras de vácuo da NASA no Alabama. Mas não podemos entrar nas câmaras de vácuo, então os experimentos todos terão que ser feitos por controle remoto. Tá bom, eu vou querer construir uma bandeira seguindo as especificações originais da NASA. E depois achar um jeito de girá-la, como os astronautas fizeram. Tá, eu vou cuidar do mito da pegada. E eu queria que você me ajudasse num experimento para demonstrar a teoria por trás desse mito. Meninos, não briguem, eu posso ajudar os dois. Tori prepara a demonstração.
E na falta de poeira lunar, ele parte para o improviso. Eu vou usar as cinzas do meu avô nesse experimento. E... eu acho que a minha avó não vai ligar porque... bom, ela tá aqui. Na verdade, é apenas areia. E Tori umedece apenas metade. Os céticos dizem que fazer uma pegada tão clara como esta é impossível, porque seria preciso umidade, como não há umidade na Lua, isso seria uma fraude. Agora, eu vou demonstrar o argumento deles com esta areia aqui. Eu tenho areia seca e areia úmida. A Carrie vai calçar uma bota lunar. Faz um moonwalk aí, Carrie. Pensando melhor, não. Agora ela vai pisar nas duas e vamos ver que tipo de marca fica na areia. Pronto? Sim. Legal. Dá uma olhada. A da areia molhada ficou bem mais nítida do que a da seca. Ficou. Na areia molhada nós temos linhas bem claras. É, a umidade faz a diferença. Sem ela, a pegada não tem definição. Bem diferente da famosa pegada de Buzz Aldrin. Agora é só ir até a Lua e fazer uma pegada. Não, eu tô brincando. A gente não tem dinheiro pra isso. É pra Lua. We'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible. O próximo alvo de nossas investigações lunares é essa foto aqui. O que os céticos dizem é que ele está bem iluminado demais. Dá pra vê-lo claramente, mas ele está na sombra ultra escura do módulo. Só existe uma fonte de luz na Lua, que é o Sol. Os céticos alegam que deve existir uma outra que o torna visível, e nós vamos descobrir. E para fazer isso, os caçadores terão que usar um sol substituto para iluminar um módulo de aterrissagem lunar em miniatura. Ah, e um astronauta de brinquedo que não sabe ficar quieto. Este aqui é o meu Neil Armstrong, em escala de 1 para 6. Eu sei que é o Neil porque ele tem as faixas vermelhas de comandante no traje. O que foi, Neil? Nós fomos mesmo até a Lua. Eu sei. Mas para provar, vamos tirar algumas fotos. E para que as fotos sejam precisas, eu tenho que fazer uma nave para você, um lar. Tá bom. Então, estes rolos de papel atrás de mim são, na verdade, um módulo de aterrissagem lunar em estado bruto que eu vou montar agora. E, graças ao que os cineastas chamam de cortes bruscos, aqui está ele. Os céticos dizem que a foto foi forjada com o uso de iluminação secundária. Pessoalmente, eu acho que foi porque a superfície da Lua é refletiva, e se formos pensar, quando olharmos para a Lua numa noite clara, é óbvio que ela está refletindo a luz. É por isso que a vemos. A questão é, seria o bastante para criar essa foto? Para testar a hipótese de Jamie de que a suposta iluminação secundária é apenas a luz do Sol sendo refletida pela superfície lunar, os caçadores escurecem o estúdio. Contemple nossa aterrissagem lunar. Como a dúvida é o reflexo, cobrimos a oficina inteira, isolamos a maquete para evitar qualquer vazamento, qualquer reflexo de luz que não venha diretamente da nossa superfície lunar. O módulo de aterrissagem, o astronauta, as luzes e a câmera estão a postos. Cara, ficou tão legal. A única coisa que falta é um substituto para a poeira lunar que reflita com precisão as propriedades reflexivas do solo real. A poeira que cobre a Lua chama-se regolito. Quando a luz do Sol bate sobre a Lua, o regolito reflete uma certa quantidade de luz na direção da Terra. Essa propriedade reflexiva é chamada de albedo. O albedo da poeira lunar é entre 7% e 10% de acordo com nossas fontes da NASA. Para fazer a nossa versão do regolito, usamos cimento Portland e carvão em pó. Para medir o albedo, ou a taxa de reflexão dele, usamos um fotômetro e o nosso Sol. 8%, está perfeito. O que mostramos com esse teste é que o nosso regolito tem uma taxa de reflexão cerca de 8%, o que o torna ideal para o nosso teste. A melhor parte de se trabalhar com Jamie é que ele não precisa de uma máscara. Ele não usa máscara porque o bigode fornece toda a filtragem de partículas necessária. A lua de mentira está pronta para o ensaio. Está na hora de fazer a introdução. Ela tem que ser bem dramática. Essa é a hora da verdade. Temos um módulo lunar com forma e textura fiéis e criamos uma superfície lunar que tem a mesma taxa de reflexão da Lua em si. Bom, se o mito estiver correto, nosso astronauta do lado escuro, sob a sombra do módulo, vai desaparecer nas trevas quando tentarmos tirar uma foto dele. Tá tudo pronto? Eu tô pronto. Tudo bem, vamos lá. Batendo a foto. Vamos ver. Aí está. Tá aprovado.
Ele está totalmente na sombra e era de se esperar que não pudéssemos vê-lo, que estivesse escuro, mas não está. Está claro como o dia. O mito diz que nós não poderíamos ver o astronauta com tanta clareza a menos que houvesse uma fonte de luz secundária apontada para ele. Como ele está na sombra e só há uma fonte de luz na Lua, ele ficaria por definição preto. Nossa foto aqui prova o oposto. Com uma única fonte de luz e numa superfície tão refletida quanto a Lua, nosso astronauta continua visível, detonando esse mito. Acho que temos evidências o bastante para encerrar a parte fotográfica da nossa investigação de mitos lunares. Eu concordo. Os céticos têm muitas ideias interessantes, mas quando você elimina toda a fantasia, a explicação é, na verdade, bem simples. E, como sabemos, a explicação mais simples costuma ser exatamente a correta. É isso aí, detonado. Detonado. Cary Grant e Torrey estão investigando mitos sobre a viagem à Lua. Os céticos acreditam que, por causa do vácuo no espaço, estas pegadas são falsas e a bandeira não deveria tremular. Toda essa ideia que é defendida pelos céticos é baseada no fato de que não existe vento ou atmosfera no vácuo. Nada para fazer a bandeira tremular. E eles têm razão nesse ponto. Desculpa. A haste ficou apertada no buraco. Na minha opinião, os astronautas mexeram na bandeira quando a estavam fincando na superfície da Lua. E foi esse movimento que eles veem como uma brisa. Para testar, eu vou construir uma réplica da bandeira que levaram à Lua. Aí nós vamos colocá-la no vácuo e eu vou construir um mecanismo para girá-la da mesma forma que os astronautas fizeram. E nós vamos ver se ela tremula do mesmo jeito. Com o tremulador de bandeira por controle remoto e o criador de pegadas quase prontos, Cary, inspirada pelas imagens da missão Apollo 15, adiciona mais um teste à agenda. O mais legal do vácuo é que, como não há resistência do ar, algo tão leve quanto uma pena cai com a mesma velocidade que algo pesado como um martelo. Então, se eu colocar esses dois no vácuo, eles chegarão ao chão ao mesmo tempo se for um vácuo verdadeiro. O comandante David Scott fez este famoso teste para provar a hipótese de Galileu de que todos os objetos são igualmente afetados pela gravidade. Sem resistência do ar, eles devem cair com a mesma velocidade. Então, como um teste de controle para confirmar que estão trabalhando num vácuo, Cary cria um mecanismo para soltá-los ao mesmo tempo. E com os dois aparelhos de controle remoto prontos, a equipe se dirige ao Centro Espacial George Marshall, no Alabama. Caramba! É tudo câmara de vácuo. Não é demais? A NASA abrindo as portas e nos deixando vir aqui para testar esse mito. Isso mostra como estão confiantes no fato de ser um mito. Tá bom? Fecha a porta. Vamos ver se a gente explode. Eu soube que isso, na verdade, é um tanque de combustível de um foguete Saturno V que eles transformaram numa câmara de vácuo. Eles são como nós, reciclam as coisas velhas. E quem vai mostrar essas coisas recicladas é o técnico de vácuo da NASA, Michael Terry. Você sabe usar esse troço? Ah, sim. E você realmente vai deixar a gente usar? Sim, acho que vou. Só vamos tomar cuidado. Obviamente, ele nunca assistiu ao programa. Parece que cortaram as mangas de um traje espacial. Espera um pouco, a sua cabeça vai aqui? Eu não acredito, isso é demais. Manipular objetos no vácuo não é nada barato. Estas são peças genuínas de trajes espaciais. Quanto valem essas luvas? Aproximadamente, elas valem quase $500 mil. Michael realmente nunca assistiu ao programa. Desiste! É um abraço portátil. Vai mostrar pra gente como se usa? Claro, vou fazer o possível. Primeiro temos que checar suas mãos. As unhas têm que estar bem curtas e cortadas. Os braços eram exatamente o que eu esperava. Parecem braços de robô de filmes de ficção científica dos anos 50. A única coisa chata é ter que cortar as unhas. Após a checagem de mãos obrigatória, o teste pode começar para valer. Em primeiro lugar, o martelo e a pena de Cary. Eu acho que já tá bom, não é ciência de foguetes. Você não pode dizer É isso isso aí, aqui. você tem razão. A equipe veda a câmara, mas no teste de controle eles não criam um vácuo. Pressão atmosférica em 3, 2, 1... Legal!
O martelo cai primeiro. Perfeito. As leis da física ainda se aplicam. Eu soltei o martelo e a pena sob pressão atmosférica exatamente ao mesmo tempo. O martelo caiu primeiro, a pena flutuou e caiu depois. Então, depois que o ar é removido da câmara, Carrie está pronta para repetir o teste. Em 3, 2, 1... Foi muito legal. Quando não há resistência do ar ou atrito, todos os objetos são igualmente afetados pela gravidade e caem na mesma velocidade. Então, de fato, temos um vácuo. Tá legal, vamos passar para o primeiro teste lunar. Legal, trouxe a bota? É claro que eu trouxe minha bota. Beleza. Bom, outro argumento que os céticos usam para provar que a NASA não forjou tão bem a aterrissagem lunar está nas filmagens dos astronautas saltando na gravidade reduzida da Lua. Eles dizem que tudo foi feito com truques de câmera. Mexendo na velocidade do filme e tal? O que se encaixa na categoria dos efeitos especiais e deve ser fácil pra gente testar. Concordo. Vamos nessa. O mito afirma que estas imagens famosas foram forjadas com um truque de câmera. Os astronautas estariam simplesmente saltando num filme em câmera lenta. Então, seria este momento icônico um fato em velocidade normal ou uma fraude em câmera lenta? Especificamente, o que os céticos dizem? Bom, eles alegam que quando você assiste às imagens dos astronautas saltando no campo gravitacional da Lua, que é um sexto da Terra, o que causa esse efeito não é a gravidade da Lua, e sim uma câmera especial que filmou os astronautas numa velocidade maior do que a normal. Assim, quando a imagem é projetada na velocidade normal, os movimentos dos astronautas são desacelerados, imitando o que acontece na Lua. Devíamos fazer isso e ver como fica. Era exatamente o que eu estava pensando. Vamos lá. E para recriar este passeio pela Lua, eles voltam ao prédio 34 da Base Naval Alameda. Tá pronto? Tão pronto quanto possível. Aqui, eles se encharcaram para correr na chuva. Devo admitir que estou bem contente com essa coisa. Voaram com um balão de chumbo. É hora de queimar pela ciência. E criaram uma trilha de fogo. Mas desta vez, a Lua é o limite. Então, bem-vindos ao controle da missão. Aqui no centro de controle, vamos usar como ponto de partida do teste deste mito as imagens oficiais da NASA da aterrissagem lunar. Vamos tentar duplicar vários dos gestos que vemos os astronautas fazendo. E os 3 escolhidos foram pular sem sair do lugar. Come on out here and give me a salute. Big Davy salute. Off the ground, up more. O trote, que é uma espécie de salto com as 2 pernas. Note que ele pisa com os 2 pés ao mesmo tempo a cada pulo e parece ser uma forma eficiente de se deslocar. O terceiro é uma corrida normal, com uma perna depois da outra. Vamos copiar a posição da câmera e copiar a técnica supostamente usada para ver o que acontece. Com essas 3 ações e posições de câmera em mente, podemos começar a primeira fase do teste. Para compararmos, Adam vai simplesmente recriar o mito. Usando o traje completo, ele vai correr, saltar e trotar como se estivesse na Lua. E depois vamos reproduzir em baixa velocidade. Essa aqui é a Touca Snoopy. É o lema dos caçadores de mitos. Se vale a pena fazer, vale a pena exagerar. Algumas das primeiras palavras ditas na superfície da Lua responderam uma pergunta simples, mas intrigante. Almost like a powder. Qual é a consistência dela? Can see footprints of my boots in the fine sandy particles. Mas Buzz Aldrin realmente deixou sua marca na Lua? Para descobrir se botas lunares deixam pegadas, Tory não poupou esforços. Olha o que eu tenho, uma bota lunar. Nossa! Legal, olha só. É igual a do Adam. Então esse é o artigo genuíno. Agora só temos que colocar no mecanismo, pisar na areia e ver se ela deixa uma pegada. Essa teoria da conspiração é interessante. Eles dizem que, como há um vácuo na Lua e não há vapor d'água... Entrou? Dá pra sentir o dedão? Não daria pra deixar uma pegada bem definida com a bota, como eles fizeram nas fotos da viagem à Lua. Eu não tenho tanta certeza. Como todas as missões Apollo trouxeram à Terra apenas 380 quilos de material lunar, não é fácil pôr as mãos nele. Então, para este teste, a NASA forneceu um substituto para o regolito.
Ele é fabricado para testar o equipamento que vai para a Lua. É bem parecido com poeira lunar. Cada partícula é bem afiada. Na Terra, o clima deixa os grãos lisos. Então, isso é o mais próximo da poeira lunar que podemos conseguir. Esta pode ser a chave do mito. Uma comparação entre as propriedades físicas da areia e do regolito lunar. Aqui embaixo, uma pegada na areia seca se desfaz porque as partículas lisas não conseguem se manter unidas sem água. Mas na Lua, há outros mecanismos de ligação. Um deles é a forma irregular dos grãos de poeira que podem ter feito com que a forma daquelas pegadas famosas fosse mantida. Será que a forma multifacetada do regolito lunar, em conjunto com o vácuo, resultará numa pegada bem definida, detonando o mito? Esse é o primeiro passo na Lua dos caçadores de mitos. Então é um salto gigante para a humanidade. Eu acho que acabamos de dar uns 20 passos para trás. Pode tentar. Beleza? O mecanismo está pronto para dar seu passo histórico e a câmara de vácuo foi esvaziada. Pisada no vácuo. Lá vamos nós. Em 3, 2, 1. Toma essa! Funcionou, se ferrou! Teoria da conspiração. É, funciona mesmo. Viagem à Lua 1, teoria da conspiração 0. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Então parece que é possível criar uma pegada estável e limpa no vácuo. Dá só uma olhada, a gente fez uma pegada no vácuo. E sem contar com vapor d'água, que é a sacada dessa teoria da conspiração. E a gravidade é 6 vezes mais forte na Terra do que na Lua. Então, se a gente fez uma pegada aqui, sem dúvida faríamos uma na Lua. Então essa teoria da conspiração tá detonada. 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 Agora a NASA deixa a gente sair daqui. Adam e James estão testando o mito de que para forjar os filmes, a NASA os fez num estúdio e reduziu a velocidade. Eu vi o movimento, agora eu vou tentar praticar. E para testar essa alegação, Adam e James farão exatamente isso. Gravando a 48 quadros por segundo e reproduzindo aos 24 normais, nós temos um movimento fluido em câmera lenta. Agora corre! Com esse efeito, os movimentos do Adam realmente parecem mais leves. Mas para confirmar se é a técnica que a NASA usou, teríamos que simular uma gravidade 6 vezes menor, repetir as ações e aí comparar as imagens. Nós temos o sistema antigravidade. Ele foi construído para nós sob encomenda pela Trapeze World. Com anos de experiência projetando trapézios para circos, a Trapeze World é a empresa perfeita para esse trabalho. Graham, o sistema está montado. Como funciona? Bom, o Adam vai vestir um arnês que será preso a elásticos que são ligados a um sistema que nos permite movê-lo para a frente e para trás. Dá pra ver que funciona. É só pendurar o Adam. O sistema é projetado para me dar liberdade total de movimentos e me fazer pesar exatamente o que um astronauta pesaria na Lua. Ou seja, 1/6 do que o astronauta equipado pesaria na Terra. Só falta eu vestir o traje e experimentar isso aqui. Antes que você escreva reclamando que esse traje é uma réplica, que não é pressurizado, que não estou fazendo isso no vácuo ou com poeira lunar de verdade, eu sei. O que estamos analisando aqui é apenas o movimento e o gestual dos astronautas. Sabemos que Neil Armstrong, com o equipamento completo, pesava 160, 165 quilos. Ou seja, para que eu tenha o peso correto na nossa Lua, eu vou ter que pesar uns 26 quilos. Tô pesando 27. Tá bom pra mim. Vamos. Então, sob condições gravitacionais similares às da Lua, Adam repetirá seus exercícios. Mas a diferença entre Adam e Armstrong é o regime de treinamento rigoroso da NASA. É puxado ficar pendurado desse jeito. Exige muita resistência e também me deixa dolorido em regiões bem particulares. Adam está descobrindo que uma gravidade 6 vezes menor torna mais fácil passear na Lua. É bem mais fácil, com esse equipamento, copiar os movimentos que os astronautas fazem nos filmes da NASA. Ele reproduz o centro de gravidade estranho que surge quando você pesa menos e como movimentos sutis fazem muita diferença no seu caminhar. Olha, eu senti que está bem parecido com o que a NASA filmou na Lua. Adam está certo. À primeira vista, o resultado parece mais próximo. Mas no controle da missão, a evidência está longe de ser conclusiva. Se olharmos bem o trote em câmera lenta, o esforço do Adam para atingir a altura e a distância correta fazem com que o capacete dele chacoalhe de um jeito bastante terreno.
Mas também é óbvio que o sistema antigravidade não funciona. O peso do Adam pode estar tecnicamente certo, mas ele não tem aqueles movimentos fluidos. Os céticos acham que vem algum tipo de brisa fazendo a bandeira tremular, o que seria impossível na Lua, já que não existe atmosfera. Então eu construí uma réplica da bandeira fincada na Lua. Nós vamos colocá-la na câmara de vácuo, sugar todo o ar e ver se conseguimos girá-la do jeito que os astronautas fizeram quando a colocaram na Lua, para ver se obtemos o mesmo movimento. E quem vai nos ajudar a avaliar esse movimento no vácuo é Donna Severance, da NASA. O alarme de deficiência de oxigênio. Isso. A gente tem que se preocupar com isso? Só se ele disparar. Na verdade, essa não é uma câmara de vácuo comum, ela é uma câmara limpa. Prontos para o banho. O que significa que não há poeira, não há caspa, nada que possa contaminar a câmara, porque ela foi projetada para testar coisas que vão para o espaço. Tá bom? Hora da bandeira. Esta bandeira é uma réplica exata da que foi usada nas missões Apollo. A haste horizontal impede especificamente que a bandeira abaixe num ambiente sem vento. Ô, Grant, é a sua primeira invenção no espaço. Eu tenho que ir. Em primeiro lugar, para checar se a invenção no espaço está funcionando, temos o teste de controle. Todo mundo pronto? Sim. Tá bom, esse é o controle em pressão atmosférica normal. E eu vou chacoalhar a bandeira como se fosse um astronauta fincando-a na superfície da Lua. Beleza. Prontos? Seja o astronauta. Lá vamos nós. 3, 2, 1. Legal, tá se mexendo. E prontos? Como esperado, a energia dos movimentos se dissipa rapidamente e a bandeira volta a ficar parada no mesmo instante. Tá bom, então vamos colocá-la no vácuo e ver o que acontece. Tá, vamos remover o ar. Então, a técnica de vácuo, Donna aciona as bombas. E com o ar removido, a equipe se prepara para hastear a bandeira. Tá, lá vamos nós. Esse é o teste de movimentação da bandeira no vácuo. Fincando na superfície da Lua e parando. Tá mexendo muito. Tá mexendo muito. Tá mexendo bastante. Não parou. Isso é incrível. Sem o arrasto ou o atrito do ar, a energia dos movimentos de Grant dura mais tempo do que o esperado. Dá pra ser confundida com uma brisa. Tá. Mas é a menor resistência do ar. A comparação com o teste de controle sob pressão atmosférica normal ilustra essa teoria perfeitamente. E se ainda houvesse alguma dúvida, ficou quase idêntico às imagens da NASA. No vácuo, a bandeira não se mexeu só um pouquinho, ela se mexeu bastante. Então, isso prova que você não precisa de vento para fazer uma bandeira mexer no vácuo. Então, a menos que alguém ache uma imagem da bandeira tremulando sem um astronauta manipulando o mastro, o mito está detonado. Nós viemos até a NASA no Alabama para descobrir de uma vez por todas se os céticos estavam certos. Como ficamos? Bom, a gente mostrou que uma bota pode deixar uma pegada na poeira lunar mesmo no vácuo, então esse foi detonado. Porque uma bandeira é capaz de ficar tremulando no vácuo sem precisar de vento. Então, NASA 2, teoria da conspiração 0. Para fazer isso com precisão, temos que ser pesados direito. Como a 0G vai fornecer a gravidade da Lua 1/6 da gravidade terrestre, eu vou ter que carregar um peso equivalente à quantidade de equipamento que os astronautas da missão Apollo levaram à Lua, o que dá cerca de 80 quilos de material. E é desconfortável. Adam tem problemas com o excesso de bagagem. É desagradável, sabia? Jamie, por outro lado, adora demonstrar seu lado machão. O que só dura até ele ser obrigado a se juntar a Adam na brincadeira de astronauta. Achei que nunca veria esse dia. Com a pesagem completa, está na hora da preleção. E quem dá as informações é Elizabeth Underwood, da 0G. Elizabeth, antes da gente entrar, eu quero saber até que ponto isso simula a ausência de peso. Não é uma simulação, é uma experiência real. É a mesma técnica que a NASA tem usado para treinar seus astronautas nos últimos 50 anos. E é assim que funciona. Uma série de arcos parabólicos dará aos passageiros a sensação física de ausência de peso.
E só para nós, o piloto ajustará o ângulo da parábola, transformando a microgravidade da cabine numa réplica perfeita da atração gravitacional da Lua. Então, os caçadores só precisam embarcar, apertar o cinto, decolar e vestir o traje. Eu tô bonito, não? Estou lindo! No momento, estou carregando 80 quilos a mais no meu corpo. Em poucos minutos, vamos testar esse peso na gravidade da Lua e, sinceramente, eu mal posso esperar. Tá pesado isso aqui. Adam não tem que esperar muito, pois os guias logo deixam todos em posição para a primeira sequência. E quando o avião inicia o seu mergulho, gentilmente... Ah, como isso é legal! Adam e Jamie... Ah, é agora, hein? Sentem como é caminhar na Lua. Uau! Isso é 100% absurdo, sabia? Preparados para o campo gravitacional da Lua, os caçadores mal têm tempo para curtir o momento. No chão, deitando! Antes de serem obrigados a deitar no chão, pois quando o avião termina o mergulho, a força G se torna positiva. A ausência de peso tem um preço. Na outra ponta da montanha-russa, nós temos quase o dobro da gravidade terrestre. No começo dá um pouco de medo, não é? É, dá mesmo. Eu nunca tinha sentido nada igual. É muito estranho pesar o dobro do seu peso e em seguida 1/6 do seu peso. Na verdade, com 1/6 do peso, eu me senti totalmente sem peso. Senti que eu podia dar pulos de 3 metros. Isso foi inédito até pra mim. Agora que eles se adaptaram, o teste pode começar. Pronto! Adam corre e trota da mesma forma que antes. Trabalho. Mas desta vez ele não pode pular, por causa das restrições da altura da cabine. No chão, vamos! O movimento foi totalmente natural. Assim que eu comecei, os filmes da NASA fizeram sentido para mim. A forma como eles trotam é um jeito eficiente de se deslocar naquele campo gravitacional. Eu não imagino um jeito melhor de confirmar as imagens da NASA do que fazendo isso pessoalmente. Quando o Adam estava andando ou correndo, ele vivenciou exatamente a mesma coisa que o Neil Armstrong na Lua. Era exatamente 1/6 da gravidade da Terra. Adam fez um ótimo trabalho com os elásticos. Ficou bem convincente. Mas aqui no avião, em microgravidade, observando de perto, é totalmente diferente. Nada se compara ao que vimos aqui no avião. Então, na minha opinião, eles foram mesmo à Lua. Cara, isso aí foi mesmo incrível. Nós fomos bem minuciosos. É mesmo, não tem como ser mais claro. Não só começamos duplicando as circunstâncias exatas que os céticos afirmam terem sido usadas para forjar as imagens da NASA... Como nos colocamos num ambiente que simula exatamente a gravidade lunar. A teoria de que é uma fraude? Detonada. Detonada. Ainda há tempo para um último teste. E não um teste qualquer, mas a prova definitiva de que o homem esteve na Lua. Para encerrar de vez essa história, nós devíamos construir um foguete, algo que já fizemos, e ir até a Lua, coletar o equipamento do projeto Apollo que ficou lá e voltar, provando que o homem realmente esteve na Lua. Quem me dera fazer isso. Mas eu tenho uma solução. É? O que é isso? É um refletor. Na verdade, isso é um retrorefletor feito de pequenos prismas como este. E sabia que os astronautas do Apollo fizeram a gentileza quando visitaram a Lua de deixar vários destes na superfície para que os cientistas na Terra pudessem disparar lasers contra eles e coletar informações sobre a Lua? Então você está dizendo que se pegarmos um laser gigante, apontá-lo para um refletor na Lua e captarmos um sinal de volta, isso provará que nós estivemos mesmo lá? Precisamente. Tá, a ideia é a seguinte. Um retrorefletor reflete a luz de volta para a fonte de luz, qualquer que seja o ângulo. Ao contrário de um espelho no qual o ângulo de incidência deve ser perpendicular. Então, se houvesse um retrorefletor na Lua e nós soubéssemos sua localização exata e tivéssemos um laser potente o bastante... Tomara. Poderíamos detectar o reflexo e provar que há equipamentos feitos pelo homem na Lua. E o que fazemos agora? Tecnicamente, devíamos estar conversando sobre onde estamos. Fala do Observatório Apache Point? Essa coisa aqui é o Observatório Apache Point. Que vista!
E aqui eles têm as ferramentas necessárias para enterrar de vez o mito sobre a fraude da viagem à Lua. Bem aqui, nas montanhas Sacramento, no Novo México, Adam e Jamie conhecem uma das diretoras do observatório, Russell Macmillan. Então, em que posso ajudar? Bom, parece que existem algumas pessoas que não acreditam que o homem pousou na superfície da Lua. Eu já conheci algumas. O que você acha? Eu acho que são loucos. Uma afirmação ousada, mas a doutora Macmillan tem o equipamento para sustentá-la. É o seguinte, este laser pointer tem cerca de 10 miliwatts. Isso é ótimo, mas não vai chegar até a Lua e voltar. Aquele canhão, por outro lado, chega a 1 gigawatt. Ele é 100 bilhões de vezes mais poderoso do que isto. É o necessário para se chegar à Lua e voltar. Então, nesse experimento, você dispara um laser contra a Lua, ele é refletido e você mede o tempo entre o disparo e a volta. Quanto tempo essa jornada leva? Cerca de 2,5 segundos, dependendo da órbita da Lua. Legal! Após as apresentações, só nos resta esperar até a meia-noite. O comando espacial nos deu uma janela de 1 hora em que o céu daqui até a Lua estará livre de satélites. Enquanto eles esperam, Adam tenta, sem sucesso, conter sua empolgação com o experimento. Bom, isso aqui não é uma imitação ruim do que eles deixaram na Lua para refletir o nosso laser. Na verdade, o que nós vamos usar foi levado pela tripulação da Apollo 15. Nós vamos disparar cerca de 200 quadrilhões de fótons por pulso de laser contra o refletor e receber de volta entre 1 e 3 fótons por pulso se tivermos sorte. Isso não é uma coisa que podemos ver a olho nu. Na verdade, é algo que só pode ser captado pelos sensores mais sensíveis. Portanto, quando esse fóton voltar, devemos ver um pico como este na tela. Estou apontando o telescópio para os planaltos lunares. Pode apontar. Teste número 1. Apontar o laser para uma parte da Lua desprovida de objetos feitos pelo homem, incluindo retrorefletores, conhecida pelos locais como planaltos lunares. Essa é a Lua. Podemos ver as crateras. Uau! Com o laser apontado para um local aleatório da superfície lunar, iniciando o laser, a doutora Macmillan lança 200 quadrilhões de fótons no céu noturno. Nós disparamos um laser contra os planaltos lunares e não recebemos nada de volta, exceto a luz de fundo. Como esperado, o regolito lunar com sua taxa de reflexão, ou albedo de aproximadamente 8%, simplesmente espalha o feixe e os sensores do observatório não detectam nenhuma luz refletida. Agora eu vou procurar a Apollo 15. A Apollo 15, tripulada por Scott, Irwin e Warden, pousou na base dos Montes Apeninos Lunares, onde instalaram o retrorefletor. Esse é o local onde a Apollo 15 pousou na Lua. Isso é demais. Disparando o laser contra o retrorefletor da Apollo 15, um pico começou a se formar. É isso? Esse é o retorno da Apollo 15. A luz enviada pelo retrorefletor no comprimento de onda e distância exatos que estávamos esperando. Legal. Olha, eu sei que você faz isso umas 100 vezes por ano, mas é emocionante ver acontecer bem na nossa frente. Não apenas emocionante, mas conclusivo. Eu adoraria ir à Lua, mas eu não posso. Pelo menos não por enquanto. Então fizemos o melhor possível. Disparamos um laser contra a Lua no segundo teste e vimos um pico bem claro. Nosso receptor captou os fótons. E isso só poderia acontecer se houvesse equipamento feito pelo homem na superfície da Lua para refleti-lo de volta. Versão brasileira Vox Mundi. Não há conspiração nenhuma. Nós fomos até lá. Nós fizemos isso. Então a equipe detonou todos os mitos. E aí, o que foi, Neil? Nós fomos mesmo até a Lua. E confirmou estes 5 resultados com a evidência de equipamento feito pelo homem em solo lunar. Este quebra-cabeça de mistérios lunares está montado.